A bola rola e futebol é na cidade. A cunha, gordinho. Vamos lá. 1, 2. Vai começar. Vai daí, amarelo e bombado. Alô, cidade. Chicote nele. Chicote. 8 da noite, mais 10 minutos na Grande Fortaleza. Estamos colocando no ar o meu, seu, nosso programa de todas as noites de domingo, o Chicote da Galera. Todo domingo, depois do futebol, O que tem? todo mundo fica na espera. E eu também, 8 e mais 10, 8 e mais 10, com a técnica de Tony Mazzoli. Com a camisa aí Lacoste, rapaz, muito jacaré nos peitos, macho. Ora. Pois é, o negócio é sério, meu amigo. 8 e mais 11, o programa de hoje tá quente. O programa de hoje tá pai d'égua, meu amigo Moura Pinto, lá em Itapipoca, recuperando o coração de aço. Obrigado a você, Moura, pela audiência. Meu amigo compadre Fran Nogueira, gente boa, que festa linda. Ontem à noite, um belíssimo jantar. Bodas de ouro para Fran Nogueira e minha amiga Regina, meu presidente da APCDEC, um encontro maravilhoso. Em família, ele me deu a honra de poder representar os colegas de imprensa. Muito obrigado, Fran, pela presença, pelo o direito de poder usufruir daquele momento emocionante. Muito lindo, muito bem organizado, tudo sob a batuta dos seus filhos. E eu quero agradecer a todos pela atenção dispensada naquela noite de ontem. Bodas de ouro, 50 anos de casado de Fran Nogueira e a minha amiga Regina. Alô, cidade! Mostra, Chicote! o que foi já Já era! que seria Do domingo, sem o chicote da galera. Alô, Renato Filho, obrigado por esse belíssimo musical que você me presenteou. Professor Luiz Eduardo, um grande abraço para você. Obrigado a você pela amizade, pelo carinho. Professor Luiz Eduardo, que compõe o quadro da Editora e TV Dinâmica, está cada dia evoluindo, crescendo, em nome do futebol, do desporto, da educação e da cultura. Meu amigo Rui Medeiros, muito obrigado pela sua parceria, pela sua atenção em 2025. A APCDEC é muito grata a você por esse momento tão sublime que o Grupo Dinâmica está vivendo. E aí eu tenho que estender também a Mariágua, que é realmente a melhor água mineral do estado do Ceará no momento, e vive um momento de expansão. Então, a esse ser humano, Rui Medeiros, ao professor Luiz Eduardo, que é como se fosse assim, um elo que faz entre a empresa e a APCDEC, o nosso muito obrigado. A toda a sua equipe, obrigado, Rui. Um ano novo maravilhoso, e eu tenho certeza que o seu voto de feliz ano novo, de boas festas a todo o estado do Ceará, a todo o Nordeste brasileiro, ecoa através aqui do Chicote da Galera, do programa líder de audiência nesse horário. Valeu! Beleza pura, 8 da noite, mais 15 minutos. O assunto de momento é o assunto Fortaleza Esporte Clube. Eu até poderia nem ter vindo fazer o programa hoje, mas é o último do ano. Se tinha uma notícia que balançou, ou se teve uma notícia que balançou as estruturas do futebol, do esporte alencarino nos últimos dias, foi essa saída do Marcelo Paes do Fortaleza Esporte Clube. E eu tive o cuidado de assistir hoje alguns programas, como faço sempre, na Rádio Assunção, de ler o que alguns colegas da Crônica publicaram em suas redes sociais, ouvir opiniões de pessoas equilibradas, lógico. O que adiantaria eu estar ouvindo gente que não acrescenta dentro do contexto do programa? Então, eu fui buscar, literalmente,
argumentos para que eu pudesse aqui emitir a minha opinião. Hoje, eu tenho a consciência da importância da nossa opinião para que nós possamos também traçar um paralelo, um modelo de interpretação. O torcedor, já dizia o professor Assis Furtado, é um louco momentâneo. O torcedor, ele alegra-se facilmente e entristece mais rapidamente ainda. Então eu queria fazer uma exposição, uma explanação, os meus amigos de APCDEC que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, que a cada dia nos dão uma audiência maior. Eu teria a obrigação de vir aqui ao vivo no estúdio da Rádio Cidade, no último programa de 2025, para traçar uma verdade para que o torcedor possa entender o momento. Quando tomei conhecimento do problema, tive a iniciativa de ligar para o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes. Imediatamente ele nos atendeu, conversamos, pedi para que ele, se ele não tivesse nenhum problema, pudesse falar conosco aqui no programa. E ele educadamente disse: Alano, está muito conturbado o momento, né? Eu pediria a você que, nesse momento, se fosse falar, eu poderia falar alguma coisa que pudesse, de certa forma, digamos, piorar o que já não está bom. Eu compreendi, agradeci, né? Ele se apresenta terça-feira lá no Parque São Jorge, lá no Corinthians, e vai tocar o trabalho dele. Eu aqui, quem sou eu para poder fazer um julgamento de acordo com o que penso? Porque eu penso, realmente eu tenho minhas opiniões, mas eu não quero dizer que as minhas opiniões sejam as mais verdadeiras ou as menos importantes, porque opinião é como caatinga, é como cheiro, todo mundo tem um. Toda pessoa tem um cheiro, tem uma característica, tem uma caatinga, tem um modo de agir. O Océlio deve gostar quando eu digo isso, o Océlio dá maior valor quando eu digo isso. Mas assim, mesmo que você não concorde, eu queria que você me ouvisse com atenção. Isso serve para tricolores e também serve para alvinegros. O que eu fico chateado é porque eu vejo pessoas que não gostam de outras e aproveitam a oportunidade para poder, né, cascavilhar e espizinhar. Durante esses últimos 11 anos, Fortaleza teve uma ascensão muito forte, meu querido Alex Torres, sob o comando de Marcelo Paes. Aqui nós não estamos para enganar a ninguém, mesmo às vezes gostando ou não da pessoa, a gente não pode tirar o mérito dessa pessoa. O Fortaleza estava há 11 anos, aproximadamente, na iminência de ser rebaixado da Série C. Devendo, me parece que o presidente à época era o Jorge Mota, e de repente o senador Luiz Eduardo Girão, que não era senador à época, era apenas um conselheiro do Fortaleza, resolveu fazer uma bravura financeira. E resolveu aportar um recurso que deu ao Fortaleza naquele momento um equilíbrio, para que ele pudesse respirar, não cair e, ao mesmo tempo, ascender a Série B de bola. E repassou o comando do Fortaleza, com as contas mais ou menos saneadas. Prestem bem atenção. Quando eu digo mais ou menos saneadas, são as contas do momento. Porque o Fortaleza devia e deve e vai continuar devendo muito dinheiro. Não existe nenhum clube na Série A e na Série B que não deva nenhum tostão.
E aí ele escolheu o Marcelo Paes. À época, o Luiz Eduardo Girão não era político. E aí o Marcelo Paes também não estava tão envolvido na política, porque a esposa dele não era vice-governadora do estado. Quando o Marcelo assumiu, obviamente, juntamente com todos os tricolores que compunham aquele momento o quadro de dirigentes e conselheiros do Fortaleza, num trabalho de equipe, o Fortaleza começou a crescer e começou a subir. E aí, toda administração, seja de uma cidade, seja de um estado, de um país, de um clube de futebol, de uma entidade, de um sindicato, de uma associação, toda administração, ela tem uma equipe por trás. Porém, tem um cérebro, uma cabeça pensante. Por que é que se atribuiu ao Marcelo Paes, durante todo esse tempo, as conquistas, os acessos e as classificações? Porque ele era o presidente. Do mesmo jeito, diz assim, o presidente Renan Vieira, nosso querido Renan Vieira, foi o presidente do Tetra, e foi mesmo, sozinho. Nessa época não tinha uma ruela de dinheiro entrando, só saindo, e ele era quem botava dentro do fogo. Por que é que se diz que o presidente Jorge Mota teve uma passagem durante algum tempo no Fortaleza brilhante, nos anos 2000? Porque foi ele que impediu um penta do Ceará lá em Sobral, e ele que deu naquela época uma conotação de time de Série A ao Fortaleza. E assim vai. Então o Marcelo Paes começou a se destacar como um dirigente vencedor, de fato, e nessa época, de uma maneira mais humilde, me permita, Marcelo, se estiver me ouvindo, de uma maneira mais acessível, ele compartilhava os méritos. Eu escutei isso de dezenas de tricolores. Dezenas de pessoas que, ao longo dos anos, contribuíram. Meu querido cunhado Cléo, minha querida irmã Madeline, casal que eu amo de coração, que estão nos ouvindo, com toda a família, contribuiu para que o Fortaleza subisse, crescesse. Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B. Escutava um amigo hoje pela manhã, ele dizia assim, não, isso não foi título não, foi só um acesso. Que conversa é essa, meu amigo? Você parece que não tomou o remédio todo. Fortaleza foi campeão da Série B. Tem troféu, tem história. Foi um campeonato que ele conquistou, não foi uma classificação, fuleiragem de torneio nisso, não. O problema é que tem gente que não gosta do Marcelo Paes e aproveita o momento para poder espichar o couro. Olha o Felipe Sena também aqui ouvindo aqui. Felipe, hoje não é dia de fuxico, hoje é domingo, é um dia santo. Você é ministro. Depois eu falo do encontro de hoje lá na MCM Contabilidade. Mas o assunto aqui é Fortaleza. E você que está me ouvindo vai ter que ouvir o que eu tenho para dizer, porque eu também, depois que falei com o Marcelo, liguei para o presidente do Fortaleza, Dr. Rolim Machado. E o Dr. Rolim, de uma forma muito educada, eu diria que até mais atenciosa do que do Marcelo, ele ligou para mim, não pôde atender no momento, e disse, retorno já, e retornou, e disse, olha, eu também não queria falar, porque o momento é um momento muito delicado. E foi aí onde eu percebi que o Fortaleza, nesse momento, é um clube cheio de divisões. Existem os que estão chateados porque o Marcelo saiu, porque gostavam do Marcelo. Existem os que vibraram com a decisão dele porque queriam que ele caísse fora. Existem aqueles que estão chateados porque ele saiu nesse momento. E aí, meu amigo Marcelo Paes, amigo não, né? Um cara que eu tenho como associado da PCDEC, ao mesmo tempo, cara do bem, desportista vencedor, mas Marcelo, você pisou na bola. É a leitura que eu faço. Porque você... Tenho certeza que essa conversa com o Corinthians, ela não começou ontem, para terminar hoje. E há pouco menos de uma semana, nós ouvimos entrevistas suas, infelizmente entrevistas de podcast, de rede social, de mídias eletrônicas,
Me perdoe, Marcelo. Eu tenho algumas observações a fazer sobre o seu trabalho. Eu jamais viria aqui hoje para aproveitar esse momento em que o Fortaleza está rebaixado, em que o Fortaleza vive um momento de dificuldade financeira e administrativa, e cuspir em cima do prato que eu comi. Que eu amava ver o Fortaleza ganhando. Série C, Série B. Eu amei quando o Fortaleza subiu, quebrou tabus que pouca gente quebrou no futebol nordestino. Fortaleza foi uma final de Sul-Americana. Aí o cara diz, não, mas não era sozinho não, tinha muita gente, meu amigo. Todo mundo sabe disso. Ninguém administra só. Mas tinha um comando. O problema, Marcelo, é que você se tornou uma figura muito conhecida no futebol brasileiro. Você se tornou uma referência administrativa dentro do futebol brasileiro. Você assumiu a presidência de um grupo de clubes de futebol que acreditam no seu potencial e no seu trabalho. Se você não tivesse tido os resultados que teve, ninguém lhe convidava para presidir nem uma liga desportiva do interior do estado. O problema, Marcelo, é que você foi ficando cada vez mais difícil. As pessoas, se não era você, mas as pessoas que lhe assessoravam queriam lhe blindar. Você foi ficando cada vez mais distante daquilo que te projetou inicialmente na tua carreira, que foi o rádio. Era cada vez mais difícil ouvir o Marcelo Paes falando em rádio. E mesmo nos momentos de destaque, mesmo nos momentos de vitória, mesmo nos momentos de conquistas, acessos e classificações, era mais difícil ouvi-lo no rádio e bem mais fácil de vê-lo no Facebook, no Instagram, no TeamRed, não sei o quê, essas fuleiragens que tem aí também. E hoje é muita coisa. Gente que utiliza o nome de imprensa, que nunca sentou numa cadeira de universidade, nunca se preparou profissionalmente para receber um registro profissional. Me perdoe, Marcelo. A sua atitude de deixar o Fortaleza, ela teria sido muito mais bem aceita se fosse logo após o rebaixamento. Mas não. Se criou uma expectativa de que você iria dizer, foi eu que rebaixei, foi eu que vou atrás de tentar levantar de novo. Aí não mais que de repente, não sei também, nem me interessa, tem gente que diz, não é porque foi muito dinheiro. Aí os cabras sem vergonha aumentam, dizem, foi 500 mil, outro foi 400, outro foi 300, porque ele não aceitou, porque o Fortaleza pagava 300, ele baixou para 150, diz que pediram lá para você baixar para 75, você não aceitou. E aí não me cabe estar analisando negócio de quem ganha mais, quem ganha menos. Para mim, você podia ganhar 5 milhões, para mim, eu achava era bom. E você seria um que não iria nunca me pedir dinheiro emprestado. Quando eu vejo uma pessoa ganhando bem, ganhando muito dinheiro, comprando casa, comprando carro, construindo apartamento e contando vantagem por aí, eu acho que é bom. Porque eu digo, esse não vem mais me aperrear. Tem gente não. Tem gente que na hora que vê uma pessoa enriquecendo, aí diz que está roubando. A pessoa que comprou uma casa com sacrifício, o cara, aí, está roubando muito. Como é que fulano comprou um carro desse? Nunca teve condição. Você sabe da vida da pessoa? Você sabe com o que é que a pessoa trabalha? Tem gente que se preocupa até com a comida do cara. Eu li hoje e disseram, e eu fui atrás de saber, que algumas pessoas se manifestaram de forma pública a respeito da sua saída. Preste bem atenção. Não reconhecer o seu valor seria uma injustiça de minha parte. Mas eu tenho certeza que se o Fortaleza não tivesse caído, Marcelo, nem o Flamengo lhe levava. Porque você ia estar de novo por cima da carne seca mais um ano. Você só deixou o Fortaleza porque o Fortaleza está na Série B. E vai se envolver ainda mais em sérios problemas financeiros. O mês de dezembro não acabou não, está acabando. E quem tem contrato ainda com Fortaleza, depois do dia 30, dia 5, começa a dizer, cadê o mês? Cadê o mês? Cadê o mês? Você não poderia sair agora e deixar a folha paga.
Até porque em dezembro o Fortaleza não arrecadou. Mas quando eu digo que você só está deixando o Fortaleza porque o Fortaleza caiu, é uma verdade. Se alguém não tem coragem de dizer, eu tenho. Outra coisa, Marcelo, você não era mais unanimidade. Por mais que eu goste da sua pessoa, por mais que eu tenha por você um carinho diferenciado, não só por ser presidente do Fortaleza, o mandatário maior, mas por ser associado da nossa PCDEC e respeitar as regras. Você sempre ajudou. E aqui eu deixo o meu agradecimento. Sempre que a gente precisava de um favor seu, como integrante da PCDEC, como presidente do Fortaleza, como CEO, você sempre ajudou de alguma forma. Às vezes, até de forma estranha, porque você dizia, fale com fulano. E quando eu ia falar com fulano, fulano chegava com algo que não era o que eu tinha solicitado a você. Não a mim, não para mim. Mas eu vou continuar aqui a minha grita. Com a sua saída, o Fortaleza não se acaba. Fortaleza já viveu momentos muito piores. Eu lembro do Fortaleza 2, 3, 4 anos seguidos, batendo na trave da Série C de casa, quando não existia a Série D de dado. E o Fortaleza chorava, sangrava, sofria, com o Castelão com 50, 60 e tantas mil pessoas, lotado até a tampa, contra times inexpressivos diante dos da Série A. Meu amigo Leandro, um abraço para você, meu irmão. Tá ouvindo a gente. Não adianta ligar agora, Leandro, por favor. Então, eu digo para os senhores que Fortaleza não se acaba. Me preocupa porque, analisando de cabeça fria, Marcelo, você ainda não entregou nenhum documento escrito por você para a diretoria do Fortaleza. Você ainda não oficializou a sua demissão. Pelo que eu entendi, da forma como você fez, você pediu demissão. Você entregou o cargo e disse, eu arranjei um emprego melhor. E foi embora. Ou vai embora. Então, existem pessoas que esperam que você entregue um documento. Até porque eu não sei muito como é que é esse relacionamento de vocês, diretores remunerados. Como é que fica a rescisão, se vocês têm contrato, se o cara vai embora, se ele tem FGTS, se ele tem direito a alguma coisa. Eu não sei se no seu contrato com o Fortaleza tem uma cláusula que diz quem fosse embora, ou quem botar para fora, ou quem pedir demissão, paga isso, ou paga aquilo. Mas se você amar o Fortaleza, Marcelo, você não leva do Fortaleza mais nenhum tostão. A não ser saldo de salário se tiver. Porque a pancada já foi muito violenta. Já foi muito violenta. Quem vai assumir, nós não sabemos. Eu procurei de um lado, procurei de outro, me falaram em 2 ou 3 nomes que eu nunca vi nem falar no tradicionalmente falando quadro de conselheiros do Fortaleza. Os nomes que chegaram ao meu conhecimento, eu nunca ouvi falar. E olha que eu tenho um bocado de tempo de janela acompanhando o futebol cearense. Porque você sabe quem é Jorge Mota, Flávio Novaes, né? Você sabe quem é Renan Vieira, Adailton Campelo, Alex Santiago, Geraldo Luciano, Luiz Eduardo Girão, Souza Filho, Paulo Arthur, Osmar Baquite. E perdoe se eu omitir algum. Vocês sabem quem são essas pessoas. Mas Raimundo Pereira, Antônio José Firmino, Zé Macedo, Antônio Quirino, esse povo eu não sei quem é. Então, quando eu vejo, quando eu ouço esse tipo de situação, aí eu digo, rapaz, eu me preocupo. Tem gente que diz assim, para poder tocar fogo na fogueira, né? Ele abandonou, Você só errou, Marcelo, no momento que você sair. Faltam 15 dias para o Fortaleza começar a jogar, macho. Aí ninguém sabe quem é o presidente, quem é o CEO. Teve uma manifestação aí do Fabiano
Barreira, que é o diretor que preside o Conselho Administrativo. Reuniões aconteceram, discussões, debates, para ver quem assume, mas o problema é que ninguém recebeu nenhum documento seu para saber. Não esqueça, o mundo dá muitas voltas, viu? Na política, no futebol e na vida de um modo geral. O cara tá aqui abraçado, agarrado, batendo palmo. Olhe bem, o Eduardo Girão se orgulhava de dizer que foi ele que colocou você no Fortaleza. Você se orgulhava de dizer que recebeu Fortaleza saneado das mãos do Eduardo Girão. Só que o Eduardo Girão ingressou na política, você indiretamente na política com a sua esposa, vocês passaram para ser lados de opostos e aquilo que era amor, carinho. Novo senhor do Fortaleza, atenção aí, hein? Pode falar, tá aqui. Pedro Martins. Olha aí. Rapaz, Pedro Martins, deixa eu ver aqui. Chegou, o Océlio deve ter mandado para mim, que ele mandou também aqui um bocado de gente. Tá aqui, ó. Léo Dias, Instagram, publicou. Pedro Martins é o novo CEO do Fortaleza. Apresenta Pedro Martins como novo CEO do Fortaleza. Tá aí. Alan, Fortaleza, mandou essa nota agora. Pronto, tá aí. A nota do Fortaleza. Eu tava aqui no comentário, mas não vou parar o comentário, não. Porque, com todo respeito, eu não conheço o seu Pedro Martins. Deixa eu ver aqui. Formado em administração de empresas, possui MBA na Universidade de Liverpool e tal. Estou muito feliz e motivado em fazer parte desse projeto, não só pela grandeza e pela representatividade do Fortaleza. Falou o novo CEO do Fortaleza. Nos últimos anos integrou projetos com o Atlético Paranaense, Cruzeiro. Então não é daqui não, pronto. É o novo CEO. Bom, deixa eu continuar aqui. Já sabe. Pronto, torcedor, o Fortaleza tem um novo CEO, Pedro Martins. Um prazer. Aqui. Vou prosseguir. Claro, Cezinha, não tenha dúvida. Edu Saraiva, obrigado também. Rapaz, Felipe Sena, acaba de anunciar, o Felipe também me deu aqui, esse pessoal que estava ligando para mim, aqui o meu amigo Fábio Marques com Vilar, o Miguel Júnior, o Eleandro, todos estão ouvindo, Cláudio Regis, obrigado, Charles Gaspar, Gualber Calado, não tenho como ouvir os áudios, porque eu estou no ar. Alex Torres, doutor Alex Torres, um grande abraço. Mas deixa eu continuar aqui. Rui Medeiros, obrigado também. Riamburgo Ximenes, obrigado, meu irmão. Saúde e paz. Então, olha, como eu estava dizendo para os senhores, Marcelo, você passou. Fortaleza já passou por mãos também importantes, tão quanto importantes ou mais importantes do que você. O problema é que o diabo da política também atrapalhou, porque as pessoas, essa SAF, ela foi articulada com você, com o Geraldo Luciano, acho que o próprio Luiz Eduardo também era a favor, mas depois que a politicagem se meteu no meio da conversa de vocês, vocês passaram a ser inimigos. É por isso que eu odeio essa politicalha de hoje. Toda a vida se teve Arena e MDB, direita, esquerda, mas nunca se brigou tanto, nunca se travou tanta batalha entre parentes, amigos e irmãos, estragando amizades de décadas por conta de dois ladrões, um da direita e outro da esquerda, fichados e presidiários, um ex e outro atual. Mas eu vou voltar aqui pro futebol. Essas brigas, meu filho. Quando eu vi que você não queria falar, Marcelo, eu disse, eu respeito e tenho que respeitar mesmo. Doutor Rolim foi altamente prudente também, disse, não vou falar, lá, não é legal falar agora. E aí o nome apareceu para o CEO. E eu pergunto, continua tudo desse jeito? Os caras ganhando 100, 150, 80, 100. Para quê? Para compor o quê? Para fazer o quê? Porque vocês ganhando essa ruma de dinheiro não conseguiram evitar o rebaixamento do Fortaleza. Então, você precisa entregar sua carta de demissão, Marcelo. Se você ama o Fortaleza mesmo, abra mão de alguma coisa. Infelizmente, Marcelo, pouca gente acredita que você, como disse há poucos dias, tenha dado dinheiro ao Fortaleza, emprestado dinheiro, sei lá. Até porque eu não sei como é que eu sou funcionário da empresa, tenho um gordo salário na empresa e depois eu estou dando dinheiro para a empresa. Não entendo. Mas aí eu vi hoje aqui os sites de informações estão todos
aqui, noticiando. Girão e Marcelo trocam acusações em redes sociais. Aí está no GC+. No Povo, do mesmo jeito. Outra manchete. Eduardo Girão acusa Marcelo Paz de abandonar o Fortaleza. E ele responde: tenha modos. Então, assim, eu prefiro que todos vocês políticos deixem o Fortaleza. É uma opinião de um torcedor, não é do cronista, não. Porque quando você mistura política com o amor do clube, com essas coisas, aí avacalha tudo. Ninguém acredita. Eu não acredito em político. Ainda essa semana me perguntaram se eu tinha recebido a cesta do senador. Eu digo, olha, tenho certeza que se a minha cesta não chegou é porque eu falo determinadas coisas que não se gosta. Me perdoem a sinceridade. Então, assim, não me compra. Nem com sexta, nem com sábado, nem com domingo. Tá certo? Eu recebi sobrando. De umas 10 ou 15 que eu recebi, eu dei mais de 12. Porque essas cestas que tem creme de cupuaçu, pasta de amendoim, tá entendendo? Como é o nome? Cogumelo, frutas cristalizadas, essas fuleiradas, azeitona da pior espécie. Que suco de uva, tô fora. Panetone eu tenho pavor. Se não for da Copenhague, um chocotone daqueles, aí pode rebolar no mar. Não me compra. Eu não aceito, e aí pode ser quem for. Quero bem a todos iguais. Considero os meus amigos tricolores e alvinegros, aliás, alguns alvinegros bem mais do que os tricolores. Porque tem deles que só sabem quem é a gente quando se encontra casualmente no meio da rua. Você conta numa mão. Então pronto, entregue sua carta renúncia. Boa sorte do Corinthians. Agora só um alertazinho. O Corinthians não é o Fortaleza não, viu, amigo? Do jeito que tem gente lá esperando de você uma dedicação grande, um resultado positivo, lá tem mais da metade. Dizendo, sabe o quê? Que eu conversei com o presidente da imprensa de lá, da crônica esportiva de lá. Corintiano roxo. E sabe o que ele disse? Meu amigo, o pessoal aqui está perguntando o que é que o Corinthians quer trazendo o CEO de um time que foi rebaixado. Para salvar aqui o Corinthians de quê? Se lá eles lhe prometeram uma farpela boa, Deus queira que eles paguem, mas o que a gente sabe é que lá tem um bocado de velhaco. Então, eu queria pedir aos senhores que quem estiver na política, esqueça o Fortaleza. Ou então venha para dentro. Ouvi da vice-governadora, pessoa também pela qual tenho respeito, dizer, é porque nós estávamos sofrendo psicologicamente na família. Doutora, me diga uma coisa, sinceramente falando. A senhora acha que, pelo fato de não ter dado certo, o seu esposo, como comandante maior, não merece críticas? Mas críticas respeitosas. Essa história do cara tá perguntando por que é que fulano comprou isso, ganhou aquilo, que morava ali, mora acolá, que a gente conhece de gente que mudou por conta da política. Então, meus amigos, eu vou para um bloco comercial, porque eu tenho que rodar os comerciais do programa, até porque são eles que sustentam o nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza absoluta que o que você queria ouvir pode até não ter sido o que eu falei. Mas que o que eu falei tem o seu fundamento de verdade. É uma opinião desprovida, porque eu estou falando de pessoas que eu até quero bem, pessoas que eu tenho respeito. Mas não é fácil, não, porque aí não tem santo. Quero ver se o senador bota 6 milhões e agora, senador? Quer ser eleito governador do estado? Pois faça isso. Bote dentro de novo, mostre que você é bom, conserte o mundo de novo e entregue a outra pessoa da sua confiança. Marcelo, se você amar o Fortaleza, Marcelo, não cobre nada, não. Você já ganhou muita grana. Salário gordo, perdão. Muita grana que eu quero falar. Então vamos todo mundo ajudar, porque o Fortaleza agora vai ver quem quer bem a ele e quem não quer. 15 para as 9. Da galera. Que show. Cidade, a tradição do futebol.